O único ser que tem a capacidade de cocriar é o ser humano. É desse poder criativo que é influenciado pelo nosso ego que vem toda a dor física e psicológica do ser humano. Atente àquilo, você vai ver essa rivalização, essa atividade do ego, como que ela funciona e como ela impede essa canalização aqui que Cristo está falando. Devido a essa atividade incessante do ego, que essa atividade ele parece um tagarela, essa voz que fica na sua mente, dizendo para onde você tem que ir, como você deve fazer, e que você se confunde quando você não tem o conhecimento correto para perceber isso e se tornar um observador da sua mente. A meditação é uma atividade diária. Bom dia, estou retornando às leituras das cartas. Vou falar hoje um pouquinho no final da carta 1. Eu não leio na íntegra as cartas, eu leio só os parágrafos que eu julgo como relevantes. E no final da carta 1, ele fala assim: saiba que o seu propósito na Terra é ascender na consciência espiritual até que você transcenda tudo aquilo de humano que atualmente o impede de avançar, até que, finalmente, você também possa controlar os elementos e se tornar um mestre. Veja, a transcendência do ser humano é a desidentificação com aquilo que nos identifica. Calma. Não é se tornar, é esvaziar de tudo aquilo que você se identifica como você, essa personalidade efêmera. Por isso, essa transcendência dessa identificação é o que vai tornar você seguro, que vai levar você a reconhecer a sua essência, aquilo que nós chamamos de alma, a tua consciência divina que está dentro de você. Por isso, esse parágrafo é extremamente importante, que você só consegue se reconhecer quando você transcender as ilusões do ego. O budismo tratou muito dessa questão de dualidade, mas, ao meu entender, ele não chega nem próximo do conhecimento que está contido nas cartas, porque as cartas elas te dão essas ferramentas na prática da vida, no dia a dia, da maneira que você vai vivenciar, na maneira que você vai perceber o ego. Até que você não tenha o conhecimento dessa dinâmica do ego, você se confunde com a atividade dele. Algumas pessoas falam, mas por que você fala tanto do ego, né? Eu procuro fazer o contato com a consciência divina e o ego eu não ligo tanto. Eu não vejo dessa maneira, porque são atividades em paralelo. Ao mesmo momento que você não tem a capacidade de purificar sua mente, isso só é feito, você só consegue através da meditação, você se coloca num estado de receber essa purificação, mas não como uma busca, apenas como um receptor dela. E ao mesmo tempo, devido a essa atividade incessante do ego, que essa atividade ele parece um tagarela, essa voz que fica na sua mente, dizendo para onde você tem que ir, como você deve fazer, e que você se confunde quando você não tem o conhecimento
correto para perceber isso e se tornar um observador da sua mente, e isso, através da meditação, ela te qualifica para isso. Sempre, quando eu digo isso, sempre de uma maneira muito gradual, tá? A meditação, ela tem que se tornar como você dormir, como você comer, beber. A meditação, ela é uma atividade diária, todos os dias da sua vida. No começo é extremamente difícil, mas à medida que que isso se torne uma prática, um condicionamento, você vai ver que você não vive mais sem ela. Como você não vive, se você ficar uma noite sem dormir, você vai ter problemas. É a mesma coisa a meditação. Então esse parágrafo da carta 1 é extremamente importante, porque ele fala dessa transcendência, que nada mais é que essa desidentificação. Entenda, você não é uma batalha com o ego. Não, o ego é uma ferramenta divina e ele nos ajuda muito. Inclusive, a tua individualidade terrena é mantida pelo ego. Então, como algumas religiões fazem, da não dualidade, não busque vencer esse ego, porque é bem provável que o seu ego se torne visto uma máscara, como uma pessoa espiritualizada, e não é isso. Não é isso que a gente está falando aqui, tá? Tem que tomar muito cuidado com isso. Porque de repente o seu ego pega esse conhecimento e quer se tornar uma pessoa espiritualizada, e aí você vai continuar nas garras do ego, apenas com uma atividade que ele se identificou. O último parágrafo do livro, ele fala um pouquinho sobre as condições climáticas, tudo que é adverso à consciência divina, que é um estado não natural de atividade. E aí ele finaliza: quando a sua própria consciência estiver em perfeita consonância e harmonia com o Pai amoroso, então você será divinamente protegido e se tornará um canal de intenção criativa, crescimento, nutrição e alimentação, proteção, cura, regeneração, satisfação das necessidades, lei e ordem. Ou seja, aqui ele repete os 9 princípios e características do poder criativo. Lá atrás, na carta 1, eu vou levantar 2 pontos para você da carta 1, que, no meu entender, são os mais importantes. Os 9 princípios e características do poder criativo, tá? Aprofunde neles, que durante as cartas ele vai falar muito sobre o poder criativo, e se você não tiver essa compreensão das características do poder criativo, você não vai entender. Eu vejo tudo de uma forma replicada. Então, a essência do Criador é a essência da nossa consciência como co-criadores. O único ser que tem a capacidade de co-criar é o ser humano, nenhum mais. Nenhum nível de consciência tem essa capacidade de co-criar. Isso é um poder e, por assim dizer, é um perigo. É desse poder criativo que é influenciado pelo nosso ego que vem toda a dor física e psicológica do ser humano. Também se aprofunde nas experiências de Cristo no deserto, quando ele sai, e a rivalização do ego dele com a consciência dele naquele momento purificada. Atente àquilo. Você vai ver essa rivalização, essa atividade do ego, como que ela funciona e como ela impede essa canalização aqui que Cristo está falando. Porque quando a tua consciência ela está completamente purificada, e tem níveis disso, né? Mas aqui eu estou colocando com uma purificação total, como ele fala aqui, você se torna o canal dessa intenção criativa e passa a expressar as características do poder criativo. É isso que tem que ficar bem claro na carta 1, tá?
Então, no próximo vídeo eu entro na carta 2, vamos falar sobre os parágrafos que eu separei aqui. Mas basicamente é isso. A carta 1, as rivalizações de Cristo no deserto, entre a consciência dele e o ego dele, porque a frequência dele, a consciência dele começa a baixar num nível humano e ele começa a experimentar as rivalizações. O Pai amoroso estará operando em sua mente, coração, corpo e em seus assuntos. Estará operando em todos aqueles para quem você direcionar o seu poder. Lá na carta 3, para vocês que quisessem antecipar, lá na carta 3 ele fala: quando eu estava completamente purificado dos impulsos do ego, a minha mente se tornava a cabeça do Pai. Então, isso é muito desconcertante, isso é muito desconstruidor para a mente humana. Achar que quando esse conhecimento chega com você e obviamente você coloca ele em prática, você começa a ver que a atividade do ego não é você. São impulsos que de uma maneira mecânica, estão tentando te proteger e fazer com que a entidade seja feliz. Ou seja, protegendo a tua individualidade. Mas esses pensamentos, essa atividade, não é você. E quando você começa a se purificar e você vai se tornando esse canal do Criador, ainda que parcialmente, não tem problema, você vai ver que as coisas vão fluindo de uma maneira absolutamente perfeita. Porque a atividade do ego, ela é egocêntrica. Então ela vai gerar imperfeição. Como tudo aquilo que você semeia, você vai colher, e essa atividade é egocêntrica, ele está protegendo apenas a individualidade, ele vai ferir, ele vai passar por cima do outro, ele vai usar o ambiente em prol de si mesmo. Si mesmo, quando eu digo, essa mecânica, não a consciência, não a entidade. Entenda, o ego não é uma entidade. Bom, obviamente, para entender todo esse contexto amplo, complexo e profundo, você tem que cair para dentro das cartas. O meu papel aqui é falar para você que lê as cartas, porque fica muito difícil uma pessoa compreender sem esse conhecimento. No dia a dia, eu coloco esse conhecimento para as pessoas de outra maneira, de uma maneira amorosa, de uma maneira lúdica, de uma maneira em analogias, em metáforas, para que a alma dela compreenda e para que o ego dela não levante uma barreira. Mas isso é extremamente difícil porque a mente humana, ela se torna como um concreto quando ela não quer que... Veja bem, como que o ego no comando, esses impulsos, vão permitir que um conhecimento seja absorvido pela mente, sendo que esses impulsos estão no comando da mente. Eu falo que não é uma guerra, mas pense de forma análoga como uma batalha. Essa batalha é a sua mente humana. E ela está conquistada ou pelos impulsos do ego, ou por uma consciência abafada, enclausurada, obscurecida, calada. Se essa consciência não está trabalhando na mente do indivíduo, o ego está completamente no comando. É somente impulsos. Quando essa consciência vai saindo dessa prisão, começa a respirar, é inevitável a rivalização entre a consciência, que é o núcleo do teu ser, é a tua própria identidade, com esse ego efêmero, que ele só existe para te proteger na tua existência humana. Aquilo que você julga como personalidade é completamente a atividade do ego. Você não é essa persona. Por isso, muitas religiões, muitas filosofias de maneira lúdica, posso dizer, eles
eles tratam como máscaras, né? E de uma maneira filosófica, de simbologia, é exatamente isso, são máscaras, são véus que estão abafando essa cocriação divina, essa essência do teu ser, que é pura, ingênua, sábia e perfeita. Então, com isso, hoje eu encerro a carta 1, as reflexões. Eu sei que demorou um grande tempo para a gente percorrer essa carta 1, mas é assim, e deve ser assim, e tem que ser assim, para que você compreenda. São muitos anos estudando, compreendendo, percebendo esse conhecimento do livro, e é preciso aprofundar nos parágrafos, nas linhas, para ver o que está por detrás dessas palavras, desse conhecimento contido no livro.